O mundo pós-dilúvio, ele já tem ali uma série de consequências drásticas na sua parte geográfica. O ecossistema e o habitat, o meio ambiente, sofre ali uma série de alterações devido à nova realidade do planeta. Eu tenho algumas informações que eu vou passar para vocês, como, por exemplo, o que é o dilúvio? Até aquela ocasião nunca tinha chovido sobre a Terra. Então, quando Deus ele vai inundar completamente o globo terrestre, isso se dá de duas maneiras simultâneas. O texto vai dizer que ele rompe as fontes do abismo e você vai ter as portas ou as janelas dos céus, né, o firmamento, se abrindo. Então você tem o rompimento das fontes do abismo, a placa tectônica individual chamada Pangeia, ela se parte, primeiramente na metade, né, Pangeia e Gondwana, para então se partir em algumas outras placas. Esse acúmulo de água, né, esses lençóis freáticos ali que haviam nas profundezas da Terra em si, elas acabam que fazem com que suba um grande nível de água até a superfície, por assim dizer, e ela também vai dizer que a água que vem do firmamento e que chove sobre o globo terrestre como um todo também, causa essa inundação de duas vias, do centro da Terra, vindo de baixo para cima, e do firmamento de cima para baixo. Aliado aos ventos que Deus sopra sobre a Terra e a ação da rotação e translação do planeta com a gravidade também atmosférica daquele momento, a Terra vira um grande liquidificador. Consequência, quando para de chover e as águas ali então começam a baixar, você vai ter um período do catastrofismo chamado acomodação, que aí então com essa nova realidade de placas separadas, né, que a gente entende hoje como os continentes, todo esse processo é chamado deriva continental. Essas placas agora posicionadas, afastadas, e elas tendo ali depressões e tendo ali, dentro de algumas dessas placas ali, o que depois viriam a ser grandes cavernas e grutas, acomodam e separam águas. Nós temos então como consequência as várias correntes marítimas, nós temos a divisão por oceanos e a separação entre água salgada e água doce, onde formam-se rios e lagos e formam-se ali mares e braços do mar também. Então temos uma nova realidade do globo terrestre. Você tem a separação das águas, a formação de rios e lagos, e aí essa água que se assenta em cima das placas ali, formando, né, especialmente rios e lagos, chama-se acomodação. Há quem diga que o planeta Terra não tem como comportar toda essa água. A verdade é que tem. O nível da água sobe no globo terrestre, as placas estão mais altas, mas muito dessa água se acomoda por cima dessas placas. Então não é nenhum absurdo pensar dessa forma. Eu não tenho em mim meu poder ainda, mas eu recomendo a vocês a leitura do livro A Grande Extinção em Massa, conforme você vê na tela aí a capa do livro, tá? Que explica muito bem isso. Na série No Princípio, eu falo sobre Walt Brown, que apresenta essa proposta do catastrofismo, mesmo ele não sendo cristão, ele apresenta uma proposta que, na verdade, organiza as etapas do dilúvio, porque a maneira como ele apresenta a sequência de catástrofes e novas realidades para mudar o globo e ele ser como conhecemos hoje, está alinhada com a explicação do dilúvio. E ele não é cristão, então o objetivo dele não era defender o criacionismo bíblico, o relato do Gênesis. Mas acaba que no seu modelo ele fala que havia no começo uma grande placa, né, que a Bíblia vai chamar de uma grande porção seca. Ele vai dizer que algo acontece para que essa placa se rompa em várias partes. A água que estava no lençol freático, se não me engano, a 20 km de profundidade em linha reta para baixo, essa água sobe e inunda, e grandes chuvas de cima para baixo alagam, e aí depois que essas novas placas elas se posicionam como temos os continentes hoje, por cima dessas placas há alguma acomodação dessas águas, formando rios e lagos.
Então até aqui estamos alinhados com a ciência, mas é o relato bíblico. Diante dessa nova realidade, nós temos agora o planeta passando por uma adaptação das novas condições. A quantidade de seres vivos mortos no dilúvio, ela emite na superfície terrestre uma grandíssima quantidade de CO2, uma grandíssima quantidade de gases desses corpos que começam a entrar em decomposição, seja de humanos, de animais. Muito ser vivo morreu. Pelo relato bíblico, nós temos 8 sobreviventes na Arca de Noé. Então, olha quanto ser vivo morre em ocasião do dilúvio. Quando as águas baixam, esses corpos todos têm que estar em algum lugar. E ali, quando você vai tendo camadas se sobrepondo, né, de areia, de barro, de grama, e você constrói por cima, essas camadas que vão ficando mais profundas são sedimentos. Por isso você escava e encontra tantos fósseis. Agora olha que interessante, você vai ter muito ser vivo morrendo e aí se amontoando um por cima do outro. Então é complicado também para quem faz escavações, paleontólogos, arqueólogos, identificarem alguns fósseis, né? E aí você tem o carbono 14, que é ali um grande calcanhar de Aquiles, porque ele dá resultados imprecisos, visto que ele tem que levar em consideração que aquela porção de terra, aquele terreno, ou aquele osso, ou aquele tecido que é encontrado, ele tem que ter estado exposto à mesma condição climática e atmosférica durante todo o tempo sem alteração, para precisamente datar a sua idade, o que a gente sabe que é inviável, né? Mas enfim, é um método que é utilizado. Há quem diga que eles estão adaptando e aperfeiçoando esse método, e muitos dos cálculos que se tem conhecimento vão ser alterados, mas isso nós ainda aguardamos, né? Nessa nova realidade terrestre de acomodações de águas, placas, formações de montes que são terras se acumulando e se encavalando, fazendo montanhas, você tem alguns efeitos das crateras que se romperam e dessa nova realidade atmosférica e dos gases presentes agora na atmosfera, né? Um evento que acontece nessa ocasião é o chamado vulcanismo. O vulcão, você sabe que são placas de terra, né, que elas têm ali fendas que vão estar de alguma forma conectadas ao magma no centro da Terra, por isso aquelas erupções de lava, que é o que tem no núcleo da Terra, por exemplo. O vulcanismo, ele acaba fazendo com que a fumaça expelida pelos vulcões reflita a luz do Sol, causando grande resfriamento na Terra. E nós sabemos que a Terra tem 2 polos, né, o sul e o norte, que são grandíssimas placas de gelo, que são água acumulada, que pelo seu alto teor de resfriamento estão ali acumuladas como grandes polos, né? É por isso que são nos extremos do planeta Terra, porque dado o movimento da Terra, há uma menor concentração de calor nessas regiões e há um maior resfriamento dos extremos do nosso planeta. E ali as correntes marítimas e essa grande circulação de águas, ela acaba subindo o nível da água no planeta todo. E essas correntes marítimas, elas ditam ali agora as direções dos oceanos, né, que influenciaria nas rotas de navegação. E acontece aqui também um outro fator, que é a dessalinização da água, que também contribui a causar um alto e rápido resfriamento do planeta. Aí você vai ter agora novas espécies expostas a essas novas condições climáticas, elas se formando e se adaptando da mesma forma como o nosso corpo, com musculação, com nova dieta, com raios ultravioletas, exposição a frio ou ao calor, acaba se adaptando também. Está um pouco alinhado com a questão da seleção natural, mas no que se diz respeito a formações de novas espécies adaptadas e não de raças. Tem diferenças que são importantes serem consideradas, assim como os humanos se adaptaram a regiões mais quentes, mais frias, regiões com abundância em água, regiões mais secas, desérticas.
Então, nós vamos ter também, falando sobre regiões desérticas, até o período do dilúvio, a Terra não tinha deserto. O processo de desertificação, na verdade, ele começa após o secamento de toda a água que estava concentrada em algumas partes, né? Um grande encharcamento de alguns solos e terrenos, né? É uma consequência semelhante a quando você tem uma grande enchente, um grande alagamento na cidade onde você mora, em pastos, em plantações, você tem um grande encharcamento. Quando essa água ela baixa e tem todo aquele solo encharcado, quando a temperatura ela aumenta novamente e você tem ali os raios solares e você queima aquela vegetação, depois ela vira o quê? Ela vira palha. Você tem a grande queima desse solo e muitas dessas regiões, dependendo do nível de calor, de exposição ao sol, ali você faz com que vire um terreno arenoso. Então você tem partes em que a água, quando escoa totalmente, ela diminui nessas regiões e causa uma perda significativa de nutrientes, fazendo com que várias dessas regiões se tornem impróprias para um novo plantio, considerando o período do dilúvio. Aquela grande quantidade de corpos de seres vivos mortos, a grande quantidade de gás carbônico, grande CO2 expelido na atmosfera, o grande encharcamento do planeta, a exposição depois aos raios solares, a nova realidade atmosférica, que vai impactar inclusive em Noé, quando ele planta uma vinha, ele erra na medida da fermentação por causa da nova realidade atmosférica. Por isso ele se embriaga, porque a condição climática atmosférica mudou completamente. É o que acontece no processo de desertificação. E você acaba tendo regiões que antes eram regiões com relva, com grama, que agora são regiões de deserto mesmo. Por causa também de um segundo evento, que é a arenização. A arenização ela é a exposição de uma camada mais arenosa do solo, graças à erosão. Você vai ter ali, então, um desgaste natural, por exemplo, das partes rochosas que geram ali o granito, e algumas escalas maiores você tem também ali a areia. E você acaba tendo regiões desérticas, que não é só areia, mas também pequenas pedras e pedregulhos e outras partes de rochas mais desgastadas, né? Os efeitos da erosão também pós-dilúvio. Então você tem a formação de novos solos, novos terrenos. Você tem agora novas realidades atmosféricas, regiões muito geladas e regiões muito quentes, regiões com abundância de relva, regiões com falta e escassez dessas mesmas relva e grama. Você tem partes com mais abundância de água doce, você tem partes com mais exposição à água salgada. E se você considerar, por exemplo, Israel, você vai ter o Mar da Galileia, que é um lago, na realidade, porque ele é água doce. Ele é extremamente pequeno se você olha no mapa, né? Uma vez ao ano ele sobe o nível e aí você forma ali o Rio Jordão, que conecta o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades, né? São 3 nomes para o mesmo lugar, que é água doce, que é o que sustenta, né, Israel. Toda a água potável de Israel ela vem do Lago de Genezaré, o Mar da Galileia. Para a parte de saneamento urbano, você tem a dessalinização de água que vem do mar, mas ela é imprópria para consumo, né? E aí, uma vez por ano, o Mar da Galileia sobe seu nível, faz as torrentes chamadas Torrente do Negueb, que liga o Mar da Galileia, passa ali por uma região que corta Israel de cima a baixo, até chegar no Mar Morto, que também é um lago, só que de água salgada, por causa da grande concentração de enxofre. E aí a gente depois tem uma outra conexão lá na frente com Sodoma e Gomorra, como a gente tem os relatos, mas esse daí já é um outro assunto, tá bom? Então a nova realidade era essa. O que acontece? Até o período dos patriarcas, né, houve efeitos dessa desertificação pós-era do gelo, como as fomes, a seca, como você tem ali no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, começam a ter períodos de fome dadas às novas realidades. E é muito interessante nós vermos, por exemplo,
Gênesis, no capítulo 8, versículo 14, vai trazer aí o relato que no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. É uma diferença quando você vê no versículo 13, que termina dizendo: eis que a face da terra estava enxuta. E aí você tem, do enxuto para o seco, você tem o ressecamento. Isso traz uma grande consequência para a terra, que é o versículo 22 do capítulo 8, que é o versículo que, de maneira breve e resumida, vai nos apresentar a formação das estações do ano e da Era do Gelo. Tem quem diga que a Bíblia não fala sobre a Era do Gelo, um evento extremamente significativo, é verdade, mas sim, o capítulo 8 de Gênesis, verso 22, diz: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Essa nova realidade atmosférica, essa nova realidade do planeta, os ecossistemas se alteraram, o meio ambiente se alterou, as condições são novas. Ela cria então as diferenças de estações do ano, porque depois do período do dilúvio, você tem agora períodos de frio mais intenso e calor mais intenso. Todas essas atenuações climáticas são devido à nova condição dada aos impactos do dilúvio. E por que para falar de Abraão nós temos que fazer todo esse link? Porque isso vai impactar na forma como as pessoas começam a viver agora em grupos maiores. Isso vai impactar daqui a pouco, que nós vamos mencionar, na forma como eles se dividem, cada um no seu idioma, devido aos eventos ocorridos em Gênesis capítulo 11, mas a gente já vai falar sobre isso. Antes, uma outra consequência do dilúvio que impacta devido também à mudança de estações do ano e às condições climáticas é a questão da alimentação, conforme nós vamos ver aqui no texto do capítulo de número 9, Gênesis capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Olha o versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. É interessante porque esse versículo ele inaugura oficialmente a autorização ao carnivorismo. Até então, homens e animais não se alimentavam, pelo menos ordenados por Deus, né, de outros seres vivos, de carne e sangue. Você vai ver que no contexto de Gênesis 6, quando isso acontece, é uma desobediência à ordem de Deus. Deus não tinha esse propósito. O propósito de Gênesis, capítulo 1 e 2, ali, quando vai falar sobre a formação do homem e dos animais, todos esses seres viventes se alimentavam da relva, da erva do campo, dos frutos, das sementes e dos grãos. A partir dessa nova realidade, você está autorizado a ser carnívoro em Gênesis 9, porque dada a nova situação do planeta, a gente acabou de falar sobre as condições do solo, da terra, demorou bastante tempo, e nessa nova realidade de desertificação e de montes, de montanhas, de vales, ficou mais difícil o lugar próprio para se plantar e colher. E aí nós vamos entrar no contexto da Mesopotâmia, que é a região entre rios, né, Tigre e Eufrates, que era a região abundante. Você vai ter a crescente fértil ali do Egito, subindo ali o delta do Nilo, que era uma região também que, beirando ali as margens do rio Nilo, uma região fértil para plantar e colher e se viver. Por isso, algumas sociedades começam a se formar e se aglomerar nesses lugares especificamente. Mas, só citando brevemente aqui então, a nova realidade atmosférica, ela faz com que fique mais difícil plantar. Para que os seres vivos não morram de fome até a terra estar própria para ser plantada e se colher o fruto, poderia se alimentar de outros animais.
mas aí o homem também exagera, porque o predadorismo vai fazer com que eles não só comam da carne e bebam do leite, mas usem das peles para fazer as vestes e para vender também, ali no caso de alguns animais específicos, os dentes, o marfim e as presas, né, as garras. Então, você tem ali a extinção de alguns animais, como eu já menciono na série no princípio, inclusive extinção de alguns dos dinossauros de maior porte, bem como outros animais também que são extintos devido a esse predadorismo, tá?